Muito bem, obrigada por ter aceitado o nosso convite para falarmos aqui um bocadinho. Como falávamos há pouco, em 30 anos, meio milhão de alunos formados pelo ensino superior privado. Queria começar exatamente por esses alunos que saíram das instituições de ensino superior portuguesas privadas e perguntava-lhe qual é que é o perfil médio dessas pessoas, setores, perfil etário e tudo mais. Bom, ao longo destes anos, há 3 áreas que se destacam, onde houve um predomínio, de alunos nestas 3 áreas. Uma delas é a área da gestão e das tecnologias, associadas à gestão, não tanto as TICs, mas, a área da saúde, onde o setor privado foi dominante durante muito tempo e ainda é em algumas áreas. E depois temos o direito, que, já foi mais preponderante no nosso setor, ainda é forte, mas entretanto o setor estatal começou também a aumentar a sua oferta e por isso houve aqui um equilíbrio. São as áreas fundamentais, então direito e saúde serão as principais áreas. Uhum. Portanto, temos este grande número, meio milhão em 30 anos, mas queria perceber se ano a ano, especialmente nos últimos anos, como é que tem evoluído? Se tem Olha, aumentado o número de alunos, não é? mas apesar de destacarmos, estas 3 áreas, o setor privado forma, cidadãos em todas as áreas, que estão hoje disponíveis no ensino superior e, e não foi de facto uniforme. Nós tivemos nos anos 80, quando apareceram as primeiras instituições, o setor privado acabou por ser ele a resolver a questão das necessidades que a população tinha. Muitas destas instituições chegaram a desenvolver projetos no interior. Uhum. Com o tempo, o setor estatal foi crescendo e então nasce fora daquilo que é o chamado litoral forte do ensino, que passa muito por Porto, Coimbra e Lisboa, que serão aqui o eixo principal, começam a surgir também instituições estatais no interior, no formato de institutos politécnicos, e então começam a nascer em Bragança, Guarda, Castelo Branco, uma série Certo. de. Isso fez com que algumas das instituições privadas que já estavam no interior e que foram a resposta imediata tivessem aqui uma quebra e algumas delas até deixaram de operar no interior porque a população é escassa. Uhum. No início, diria que o interior aparentemente tinha necessidades, grandes, mas necessidades grandes que foram colmatadas rapidamente e as necessidades atuais têm a ver com, precisamente com o crescimento ou decréscimo da população. Hoje sabemos, Certo. de acordo com a natalidade, o que é que vamos ter daqui a 18, 17, 18 anos no ensino superior. Portanto, há ali um período dos anos 80, 90, onde muita gente, os maiores 23, havia muita população para formar, não eram só os jovens. Uhum. Depois disto estar resolvido, fica só mesmo esta questão dos jovens que fazem o ensino secundário e que a seguir ingressam no ensino superior. Portanto, a oferta, há uma altura onde a oferta começa a crescer muito, com a implementação dos institutos politécnicos estatais, e agora também vamos ter um decréscimo e esses próprios institutos têm já demonstraram dificuldade em preencher as vagas Há que muitos têm, cursos que ficam desertos. estão desertos, Hum. e penso que hoje toda a gente já percebeu que ou se criam condições de atratividade para o interior, fundamentalmente captando, nichos, de estudantes estrangeiros que queiram passar por Portugal para fazer a sua formação, ou vai ser muito difícil no interior conseguirmos, ocupar tudo aquilo que já esteve disponível. Uhum. Entretanto, o privado, que foi o primeiro a sentir essa dificuldade do interior, na sequência do crescimento do público. O privado ficou muito mais nas zonas fortes, na zona chamada litoral, é o eixo Porto Coimbra e Lisboa, ou cidades periféricas, mas mais perto destes 3 grandes centros. O que é que acontece em determinada altura? Há uma crise financeira, 2010, 2014, que retirou capacidade de compra às famílias e aí o nosso setor também teve uma queda. Uhum. Nós já tivemos acima dos 100.000 alunos, neste momento estamos a chegar aos 90.000, mas já tivemos menos.
estamos a crescer outra vez. Portanto, há aqui 2 picos, que é um crescimento muito forte nos anos 80, depois há uma quebra por via da do aparecimento de uma oferta tendencialmente gratuita estatal, no interior. No litoral continuou-se a crescer. E houve uma crise financeira que afetou toda a economia, e as famílias em particular, também tivemos um decréscimo e estamos a crescer. Estamos a crescer neste momento 6% ao ano. E, portanto, temos uma taxa de crescimento que é o dobro do crescimento do ensino estatal. Em relação ao interior, neste momento o ensino privado já não tem Tem menos pressão, tem menos pressão pressão. Hoje não. o interior é fundamentalmente, dominado por os grandes institutos politécnicos que foram construídos entretanto, e que neste momento também têm um problema de sobrevivência, porque a população é curta, não é? Uhum. Vamos notar um decréscimo maior a partir de 2027 e, portanto, o interior só mesmo, instituições que são financiadas pelo Orçamento de Estado é que conseguem sobreviver, porque se fizermos contas, garantidamente, vamos chamar, terão prejuízo. Mas falava da possibilidade de tornar esses territórios atrativos para certos nichos e os alunos estrangeiros, o privado não vê aí também uma O oportunidade privado de já investimento? está a trabalhar essa oportunidade há bastante tempo, porque repare, só agora é que se fala de demografia, mas o setor privado teve que estar muito atento a esta questão demográfica, porque o setor privado, e recordo que a maior parte das instituições são instituições sem fins lucrativos, estamos a falar maioritariamente cooperativas, depois temos associações, fundações, poucas, e muito poucas sociedades comerciais, portanto eu diria que a sua grande maioria são instituições sem fins lucrativos. Mas independentemente de serem instituições sem fins lucrativos, têm que ter proveito suficiente para pagar aquilo que é o seu funcionamento e ainda investir, porque o ensino superior exige uma remodelação muito rápida dos seus recursos. E não é só recursos humanos, são recursos materiais e nós estamos a assistir numa fase onde o aumento da tecnologia é exponencial. Isto o que é hoje atual, daqui a 2, 3 anos já está desatualizado. Portanto, há áreas onde o investimento também corresponde a um esforço grande. Portanto, o setor privado tem esta particularidade, tem que, ter e estar em locais onde a população, existe, porque se não existir, não pode continuar. Há um ponto de equilíbrio a partir do qual os custos deixam de ser viáveis, não é? Mas conseguimos tornar o interior E nós atrativo? nós privados percebemos isso muito cedo e começámos o processo de internacionalização. E posso dizer que hoje tem instituições com, em alguns cursos, com 70% de estudantes, estrangeiros, quer comunitários, Uhum. pertencente ao grupo dos países da comunidade, ainda por cima ao grupo Cadariu-Bolonha, quer os chamados internacionais, fora do espaço europeu. O interior é que entretanto ficou, nas mãos Do dos Poli. institutos politécnicos, estatais, também já começou, os mais atentos a captar, estudantes, fundamentalmente internacionais, fora da Europa. Hum, a questão que se coloca é o seguinte, é que esses estudantes vindo para Portugal, salvo alguns acordos, são estudantes que devem, no mínimo, pagar aquilo que é o custo, no mínimo, o custo real da sua formação. E não está a acontecer. Aquilo que nós temos observado é que mesmo estas instituições do interior, para conseguirem captar, ou captam alunos relacionados com acordos especiais de cooperação de Portugal com alguns países, que é o caso, por exemplo, dos PALOPs, Sim. ou então outros países onde aquilo que é o retorno financeiro está abaixo daquilo que é o custo dos alunos. Repare que no ensino superior, independentemente se eu ser universitário ou politécnico, portanto, vamos falar do custo do aluno do ensino superior estatal é superior a 7.500 € ano, enquanto no privado é à volta de 4.000. Uhum. E por isso há aqui uma margem que é difícil de conseguir chegar lá, mesmo com
o pagamento das anuidades em valores privados. Agora imagino no caso do Estado, onde o custo ainda é superior àquilo que é feito nos privados. Ainda é mais difícil. Mas há alguma possibilidade de fazer essas contas funcionarem ou o interior está condenado a não ter? Não estará condenado, mas é preciso que haja medidas, que facilitem essa internacionalização, e nós Por temos muitos exemplo? problemas com a questão dos vistos fora da Europa. São problemas gravíssimos. Posso dizer que ainda recentemente há um mestrado numa área, que estava, ainda por cima, em instituições que também já apostaram muito normalmente em 2 línguas, o português para o mundo lusófono e o inglês para o resto do mundo. Ainda há bem pouco tempo tivemos um curso que, estava basicamente preenchido com estudantes que vinham de locais onde seria o inglês a língua certa para eles, e ao fim de uns 2, 3 meses tiveram que desistir porque não conseguiram obter vistos para vir estudar para Portugal. Isto tem que ser resolvido rapidamente, porque senão vamos perder essa capacidade, coisa que Malta, por exemplo, consegue resolver com mais facilidade. Malta neste momento está a crescer a nível do ensino superior muito rapidamente. A Hungria, que até há bem pouco tempo não tinha isto como um objetivo, hoje é um objetivo económico do país, precisamente a exportação de ensino. Quando se fala em exportação, Uhum. pode enganar, mas os alunos vêm, formam-se e vão-se embora. A exportação de um serviço. Exatamente. Pá, na Austrália, a educação, e não é só o ensino superior, é a terceira maior exportação da Austrália. Uhum. Estamos a falar a seguir a minérios e ao carvão, é o ensino. Mas isto é uma estratégia de anos para configurar toda a economia do ensino ou da educação de forma a poder dar esta resposta. E eu acho que o nosso interior só consegue resolver se também houver tempo e vontade para se definir uma estratégia a médio e longo prazo. Não se resolve de um dia para o outro. Disse tempo e vontade. A transformação do CEF na AIMA e este novo ímpeto de resolver os problemas pendentes, sente alguma mudança em termos de agilidade, celeridade na resolução dos vistos? Muito objetivamente, em relação a tempos de resposta, não sentimos mudança nenhuma, porque ainda foi há muito pouco tempo que tivemos este caso que eu lhe contei. Olha, é muito simples, era um mestrado com 40 vagas, alunos que estavam inscritos e ao fim de 2, 3 meses tiveram que desistir, porque entretanto o ano foi avançando. Isto tem 2 aspectos, aliás tem mais, mas há logo 2 aspectos negativos, que é a reputação das Uhum. instituições para o estrangeiro, onde se vai dizer: "Pois, não tem sentido nenhum, então eu inscrevi-me, paguei, estou à espera e depois tenho de desistir", portanto, a questão reputacional. Tem a questão da economia das próprias instituições, porque a economia envolve um aspecto financeiro, mas envolve também uma estratégia e um conjunto de medidas para que aquela medida tenha sucesso. E por isso, tem que se resolver isto rapidamente. E aquela ideia que começa a passar, é uma questão de segurança nacional, é uma questão da própria Europa quer se proteger da imigração, etc, etc. Pois tem que se ultrapassar essas dificuldades de outra forma, não é não dando vistos que vamos lá chegar. Porque, entretanto, este mercado, cada vez mais o ensino superior tem um mercado global. Isto, agora, quem tiver melhores condições do ponto de vista de qualidade de vida, clima, segurança, é quem vai conseguir captar mais estudantes. Há de reparar que hoje o estudante já não quer estudar no seu país. A maior parte dos estudantes, já temos muitos portugueses que poderiam estudar em Portugal, mas não querem. Querem ir para outras paragens e que se percebe, querem conhecer outros mundos. Portanto, hoje já o mercado é completamente diferente do que era há uns 20 anos atrás. Mas nós temos que acompanhar essa mudança. Faria sentido ter um tipo de visto novo, diferente, para atrair especificamente alunos estrangeiros fora da UE? Eu acho que tinha que era que ser encontrado, tendo em conta que os motivos apresentados são motivos de segurança. Tínhamos que encontrar um modelo que conseguisse monitorizar a presença desses estudantes cá e estarmos atentos. Isto é, porque a ideia que nos foi apresentada há pouco tempo sobre este problema é que os alunos podem vir, inscrevem-se e depois andam na Europa de uma forma livre e até desaparecem, entre aspas, das instituições.
Mas se essas instituições tiverem o cuidado de monitorizar e ao fim numa ausência muito curta, informarem e derem sinal de que há um aluno que entretanto deixou por algum motivo, que não está justificado, eu acho que é possível, termos mais confiança nesta questão da imigração. E sente que as instituições estariam disponíveis para As fazer esse não, as trabalho extra? instituições as instituições têm que estar disponíveis porque, do ponto de vista demográfico, não há outra hipótese, Uhum. mesmo. Nós estamos a receber novas populações, fala-se muito de imigração, a favor, contra. Isto não é uma questão política, isto é uma questão, neste caso, é uma questão económica. Nós estamos a falar de captar populações com capacidade de compra. Isto é, se eu tiver que garantir que o aluno para se inscrever tem que ter capacidade de compra através de registros bancários ou fiscais, seguramente pessoas com grande capacidade de compra que querem vir estudar para Portugal vêm para estudar. O problema é pessoas que não conseguem demonstrá-lo, ou porque não têm, ou porque legalmente não conseguem demonstrar. Portanto, eu acho que se isto fosse bem equacionado do ponto de vista que parâmetros nós temos para monitorizar a vinda desses cidadãos e como é que nós podemos garantir o tal controle, eu acho que era possível. Falava em Malta, tem ideia de qual é o sistema que foi adotado nesse caso? Malta e falei-lhe em Malta, falei da Hungria e eu posso dizer que outros países noutras paragens, e estamos a falar um bocadinho mais longe, falamos do Dubai, por exemplo, Catar, estamos a falar de países que estão a investir em criar campos internacionais neste momento, com grandes marcas de universidades americanas e outras que são conceituadas, e um dia destes, o foco onde se vão concentrar os alunos que querem sair para estudar fora do seu país vai migrar para este. Uhum. Antigamente era mais para o oeste e, portanto, vamos ter uma mudança. Estou convencido que vamos ter uma mudança que vai ser significativa. O caso de Malta. Malta tem incentivos do ponto de vista de legalização das universidades e incentivos fiscais que colocou à disposição de operadores internacionais ou nacionais privados que quisessem investir no ensino superior. E conseguiram, e hoje temos muita gente já que está com fortes investimentos no âmbito do ensino superior. Penso que não serão portugueses, poderá haver um ou outro, mas desconheço. Mas conheço de outras paragens que estão a investir, em Malta. E a Hungria, a Polónia já, a República Checa já há muito tempo que é conhecida por oferecer formação, nomeadamente na área médica. Outros países daquela região também. A Hungria, neste momento, há um esforço do próprio país para desenvolver esse setor do ensino superior. Portanto, este problema dos vistos, como está, na verdade está a travar a internacionalização do ensino superior e a dar um tiro no pé da economia portuguesa, no fundo. Dificultar muito, a única solução que eu vejo para rapidamente resolvermos a questão demográfica que temos. Não se esqueça que os números apontam para chegarmos ao fim do século com pouco mais de 7,5 milhões de portugueses e provavelmente 2/3 não serão, um terço será a população ativa e 2/3 não, porque entretanto também como a Certo. esperança de vida aumentou e portanto isto tem que levar aqui uma volta, mas não pode ser pensado a 1 ano, nem a 2 anos, nem no orçamento do próximo ano, não é nada disso. É preciso perceber. E acho que nós no ensino superior tivemos esse cuidado, fundamentalmente a parte privada. Temos que pensar a médio e longo prazo. Repare que os nossos clientes, e é assim que devem ser chamados, porque há aqui um contrato entre alguém que quer ter uma formação e uma instituição que está disponível para fazer essa formação. Eles, desde que nascem até chegarem à universidade, temos 17 anos garantidamente e muitas vezes mais. Portanto, dá tempo para eu hoje que sei perfeitamente, ou antes de uma forma muito próxima, quantos alunos daqui a 17, 18 anos teremos portugueses, para poder aceder. Agora imagina o seguinte, parte deles já vai querer estudar noutro sítio, Uhum. não é?
começa a fazer parte da cultura dos jovens dizer: "Não, não, eu" podem fazer um primeiro ciclo, mas o segundo, que é o mestrado, já vão querer fazer um outro sítio, e doutoramentos vão fazê-lo para outro lugar. Aquele modelo antigo de no mesmo sítio fazer primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro, isto é, licenciatura, mestrado e doutoramento, começa a passar, até porque as pessoas querem conhecer novos mundos, não querem ficar no mesmo sítio com as mesmas pessoas. Veja só, uma licenciatura de 4 ou 5 anos, mais um mestrado de 1 ano e meio a 2 anos, mais o doutoramento de 4 anos, a pessoa passaria a vida dentro da mesma instituição Certo. e os jovens não querem isso. Portanto, Já vamos à imigração, mas queria perguntar em relação a reforçar os alunos. Sei que há pouco tempo, numa comunicação que fizeram à PERP, pediram mais autonomia. Em particular, o que é que precisam, de fazer e que autonomia é esta do que estão a apelar? muito bem. Está a falar talvez do ponto mais relevante que o setor privado precisa de ter. Mas é engraçado que esta autonomia também é reclamada pelas universidades estatais. Hum, Bom, mas no caso das instituições privadas, a autonomia é fundamental. Nós não podemos estar a desenvolver uma atividade espartilhada por um conjunto de regras. Que temos de ter X alunos de um determinado perfil, Y alunos maiores de 23, outros alunos que podem ser mudança de curso e de instituição. Não podemos. O setor privado quer ser regulado, porque só com uma boa regulação é que garantimos a qualidade de todos. E queremos ser regulados como queremos que as estatais sejam hum. reguladas. A diferença é esta, é que nós, a partir do momento em que nos dizem: "Vocês têm condições para ter, por exemplo, 100 alunos", e há várias formas legais de aceder ao ensino superior, as instituições privadas têm que ter a liberdade de dizer se querem só estrangeiros, porque ter só estrangeiros, por exemplo, e não serem obrigados a ter só uma cota e serem obrigados a terem não sei quantos alunos nacionais, uns que têm um perfil especial. Esta autonomia que uma instituição decida, dentro daquilo que são as regras, como é que clientes quer e como é que há de desenvolver a sua atividade. Autonomia noutro aspecto, que é o ensino superior privado não ser, como tem vindo a ser ao longo dos anos, subsidiário do ensino estatal. Isto é, eu quero inovar, quero criar uma oferta diferente, mas até agora, se não houvesse já uma oferta instalada, não era acreditada, portanto, não era autorizado. Tinha que se demonstrar que ou em Portugal ou lá fora já existia prática. E a inovação? Então, quando é que nós, que ainda por cima o setor privado tem muito maior apetência para inovar e fazer de forma diferente? Portanto, a autonomia vai desde a liberdade de poder criar modelos novos, responder ao mercado de uma forma rápida, porque, repare, o mercado de trabalho de hoje é completamente diferente. Hoje, por exemplo, toda a gente que tem formação na área digital tem trabalho, são procurados, porque Uhum. precisamente há uma mudança, há uma migração para o mundo digital de quase todas as profissões. E é preciso encontrar soluções. Por exemplo, a revista Forbes, Brasil, anunciou há pouco tempo que seguramente 40% das profissões vão ser afetadas pela inteligência artificial. Negativamente ou positivamente, vai haver uma alteração. É preciso preparar, os recursos humanos para, e a economia e a empregabilidade para uma mudança dessas. Em relação a essa questão da ligação ao mercado, falou há pouco do paralelo entre o ensino privado e o ensino público. Queria perguntar-lhe se o ensino privado padece do mesmo problema que o ensino público, que é um desencontro entre aquilo que é a oferta formativa e o mercado. Se há esse afastamento entre a academia Para, privada e o há mercado. menos, mas continuamos com o problema que eu lhe falei da autonomia. Hum, Por exemplo, nós temos rácios muito elevados de professor-aluno, isto é, temos bons rácios. Quando eu digo elevado, do ponto de vista numérico é ao contrário, sim. mas temos bons rácios, isto é, temos, por exemplo, um docente para 10 alunos, de uma forma geral, e temos um doutorado para 16, 15 ou 16 alunos no setor privado. E há um acompanhamento muito mais próximo do aluno. Temos capacidade até para poder fazer uma mudança de metodologias de ensino e tentarmos mas lá está, a falta de autonomia que temos não nos permite, por exemplo, podermos fazer isso de uma forma muito mais objetiva.
Repare, eu não posso fazer grandes mudanças num plano curricular sem que ele seja visto, registado, etc, etc. Depois depende de quem vai avaliar. Nós temos um problema relativamente grave do ponto de vista da questão das avaliações de qualidade, quer dos ciclos de estudo, quer das instituições. Porque as avaliações, no nosso caso, são feitas eh, fundamentalmente baseadas naquilo que é a opinião de pessoas. Uhum. Nós precisamos de um sistema de avaliação que tenha regras muito claras, que não dependa de emoções, que dependa do cumprimento ou não cumprimento de coisas que sabemos quantificar. Que seja objetivo. Claramente, repare que qualquer processo de avaliação hoje passa normalmente pelo seguinte: primeiro, as instituições fazem uma autoavaliação e a seguir vem uma comissão externa que faz a tal avaliação externa. Nos ciclos de estudo é diferente, mas basicamente acontece sempre estes 2 momentos. Não podemos de maneira nenhuma ter um sistema em que a instituição, quando faz a sua autoavaliação, fica com uma ideia e quando vem uma comissão externa tem uma ideia completamente Uhum. oposta. Não pode. Isto é, eu quando faço a minha autoavaliação, ou quando tiver um guião, eu no fim tenho que ter a noção muito clara daquilo que vai ser a avaliação externa. Se a fizer de uma Sim. forma muito objetiva e de uma forma consciente. O que acontece atualmente é que há muito, é muito frequente haver uma grande diferença entre aquilo que é a opinião que a instituição tem sobre si própria, de acordo com determinados parâmetros, e a opinião que depois uma comissão externa acaba por ter. Isto fragiliza muito o sistema de avaliação, que desacredita o sistema de avaliação. Isto é, isto não pode haver assim duas verdades nem duas formas. Não, temos que arranjar um sistema onde toda a gente se sinta bem. Eu sentir bem não quer dizer que seja positivo, sempre sentir bem é porque reconhece que aquele sistema está a ser verdadeiro. Uhum. Nem que seja se a instituição disser não avaliaram-me e eu tenho um valor negativo, mas isto só reconhece que tem que melhorar as coisas. Não pode é ela própria estar a pensar que tem uma coisa e depois vir alguém dizer não, mas o senhor não é essa coisa que tem outra, diferente. Portanto, o sistema de avaliação, que é fundamental para garantir a qualidade, tem que passar a ser muito mais objetivo do que aquilo que é hoje. E o próprio sistema de avaliação deve ter um conjunto de parâmetros comuns ao setor estatal e ao setor privado, que são aquilo que são as garantias daquilo que é qualidade, daquilo que é prestado, mas tem que haver um grau de autonomia para o setor privado, e vou explicar, em relação a algumas áreas, como por exemplo os modelos de gestão. Uhum. Cada instituição deverá ter a liberdade de escolher o seu modelo de gestão, porque são instituições que não são financiadas pelo Estado e, portanto, terão que ter um modelo. E as regiões são diferentes. Mas hoje em dia há rigidez nessa questão do modelo de gestão? Podem não, quem avalia pode não Uhum. gostar. Está a ver? Pode não gostar. E não pode acontecer numa avaliação gostar ou não gostar. Ou funciona ou não funciona. Certo. Ponto. E é isso que nós temos que acabar de uma vez por todas. Não é nada fácil. Mas é um esforço que o nosso setor privado está a fazer neste momento, é de facto convencer as pessoas que temos de ter um modelo de avaliação objetivo, claro, transparente, que toda a gente acredite, que acredite quem é avaliado, que acredite o avaliador e que no fim as pessoas se sintam confortáveis, independentemente do resultado. Mas que não haja aqui permanentemente, não imagina as queixas que nós temos enquanto associação, permanentemente situações de desconforto, onde a decisão não tem nada a ver com aquilo que Claro. as Valoriza. instituições acham e mais, e que nós temos a oportunidade de verificar e de facto não tem sentido. Uhum. E esse é um dos problemas que nós precisamos também de resolver, não é só a questão demográfica. Em relação ao modelo de de gestão, são conhecidos os problemas de financiamento do ensino público. Certo. No privado, qual é que é a avaliação que faz, o balanço? Também é desafiante? Muito, muito que nós dependemos da capacidade de compra das famílias ou dos indivíduos. Nós falamos muito sempre das famílias, porque quando é para o primeiro ciclo, normalmente são os São os pais pais. ou os familiares que financiam. Mas temos que pensar
cada vez mais nós vamos ter ensino superior na vida adulta, isto é, ainda há bem pouco tempo eu referia isso numa conferência que existiu aqui em Lisboa, nós cada vez mais temos que garantir a qualificação ao longo da vida. As pessoas duram mais tempo, trabalham mais tempo, o conhecimento cresce muito mais rápido e, portanto, é preciso garantir que as pessoas não estão desatualizadas e é preciso ir fazendo a chamada formação ao longo da vida. No nosso entender, para a maior parte das profissões, devia ser uma formação ao longo da vida certificada. Não é só, não pode ser só voluntário. Isto é, para que a pessoa desempenhe uma determinada profissão, não são todas iguais, mas eu falo em particular da saúde, por exemplo, temos que garantir que X em X tempo que as pessoas estão atualizadas. Uhum. Não é só elas quererem. Temos que ter a certeza que estão, porque o reflexo depois no seu dia a dia na população é evidente. As pessoas ou são atualizadas e sabem usar os novos métodos, as novas tecnologias, ou se não souberem, não teremos a mesma qualidade de serviço que deve ser um serviço público, que é cuidar dos nossos cidadãos. E por isso, nós vamos ter uma população cada vez mais para além do primeiro ciclo. Antigamente as pessoas licenciavam-se era para a vida. Mas isso é uma oportunidade para o próprio financiamento do ensino privado. É. Mas se a regra que está em cima da mesa for cumprida, que é as instituições estatais, nesses segundos e terceiros ciclos, devem trabalhar numa margem de preços semelhantes ao privado, isto é, não é financiado, é pago o segundo e o terceiro ciclo. Isto é, o Estado oferece gratuitamente, tendencialmente gratuito, 600 € por ano, em média, oferece a primeiro ciclo, mas o segundo e o terceiro não é obrigado a oferecer. E então aí o privado ganha uma vantagem, está a competir nas mesmas condições com as estatais. Porque no primeiro ciclo é impossível, a não ser que seja por uma questão de distância, por uma questão até de determinados pormenores, como por exemplo, hum, a questão da habitação, a questão do é impossível competir com uma estatal no mesmo sítio, em ambientes semelhantes, quando num sítio o aluno paga 600 € por ano e no outro lado acabará por pagar muitas vezes 600 € por mês. Uhum. É engraçado que mesmo assim há áreas do conhecimento onde a primeira escolha, mesmo existindo ao lado estatal, a primeira escolha já é privada. E portanto, mas repare, mas já tem que apresentar argumentos muito grandes para conseguir, ganhar esse mercado. O que quer dizer que nos segundos e terceiros ciclos, se de facto se aplicar aquilo que é a regra, em que os preços devem ser preços reais, correspondente ao custo daqueles segundos e terceiros ciclos, nessa altura o privado está a competir com o Estado em condições de igualdade. Mas isso Mas não se quer, mas não pois. quer. E não quer porquê? Porque repare, o financiamento que as instituições estatais têm para determinados investimentos, instalações, equipamentos, depois são usados para os segundos ciclos. Portanto, já são financiados os antes e depois escorregam para os segundos e terceiros ciclos, laboratórios, etc. O privado tem que garantir para o primeiro ciclo, mas se quiser atingir um nível que lhe garanta poder fazer mestrados ou doutoramentos, tem que fazer ainda mais investimento. Acaba por nunca ser bem, 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 bem igual. Há instituições estatais neste momento que têm ciclos de segundos e terceiros ciclos no mercado a preços inferiores àquilo que será o custo real. Uhum. E as pessoas sabem. Isso é sustentável? Pelos vistos, o Orçamento de Estado consegue sustentar. Uhum. Senão já estávamos chatos. Certo. Em relação à imigração, há pouco falava da imigração, queria terminar por aí. O governador do Banco de Portugal disse que Portugal, apesar de toda a narrativa, na verdade está a ser um receptor líquido de licenciados. O que é que lhe parece? Das pessoas que saem do ensino superior privado, estamos a conseguir reter essas pessoas? Olha, eu vou-lhe e nós não podemos olhar, de uma forma, uniforme
para essa afirmação, nem eu vou-lhe dar um exemplo. Ainda há bem pouco tempo tivemos o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas, foi notícia, hum, que havia muita formação uma formação exagerada de médicos dentistas em Portugal. E aquilo que foi demonstrado é que, pelo menos no caso das privadas, 70% são estrangeiros e regressam ao seu país. De Uhum. qualquer modo, e depois continuou-se essa discussão pública nos jornais, nos mídia, e é que a ideia que ficou é que muitos deles teriam que migrar para poder exercer a sua profissão, porque havia um excesso. Não, é preciso ver que não é uma questão de excesso. A questão é que é que se um médico dentista for trabalhar para a França, nos primeiros 2 anos oferecem 5.000 euros por mês e a partir de 2 anos de experiência oferecem-lhe 7.000 euros por mês. Estou a falar só de uma profissão. A enfermagem paga muito mais. Falo da saúde, que é o setor que eu conheço bem, muito bem. Mas lhe garanto que, e neste fim de semana, alguém me dizia que um familiar na área da gestão e que foi fazer depois uma formação fora, mas um jovem, foi neste momento trabalhar para Londres com um salário na ordem dos 15.000 euros, Uhum. mais ou menos recém-licenciado. Mais ou menos, tem 2, 3 anos de experiência de trabalho precário em Portugal. Trabalho precário em Portugal. O que é que eu quero dizer com isto? Com as condições que nós oferecemos de emprego e com esta mudança de paradigma dos jovens do que é estar em casa ou não é estar em casa, o que é estar com a família, os jovens vão à procura de empregos onde têm uma melhor retribuição. E, portanto, dizer que o ensino superior está a formar em excesso em algumas áreas e que depois não consegue reter, não é o ensino superior que não consegue reter. Quem não consegue reter São as é o empresas. mercado, é o mercado, a empregabilidade não consegue. Nós não oferecemos condições atrativas para para os jovens ficar cá, porque os nossos jovens são muito bons. Isto Uhum. é, está demonstrado que os nossos jovens em qualquer área são, talvez até pela sua formação e pela própria cultura, adaptam-se bem, são trabalhadores e têm muito sucesso quando vão para o estrangeiro. E lá paga-se muito melhor. 2 a 3 vezes mais que aquilo que se paga em Portugal. Como é que se vai reter talentos? Medidas como o IRS jovem têm impacto ou são apenas Poderá exemplos ter raros? algum poderá ter algum impacto, mas repare, nós estamos a falar de salários que são 2, 3, 4 vezes superiores ao salário português. Portanto, eu acho que a retenção de talentos tem que passar muito pelas empresas. Não são medidas são as empresas reconhecerem esses talentos e dar-lhes contrapartidas para eles ficarem. Uhum. É muito difícil, porque se continuarmos a aumentar os impostos às empresas, se elas não tiverem estímulos para fazerem essa retenção, é que há de reparar, é importante dar estímulos às empresas para reterem talentos. Não é não é trabalhar nos impostos pessoais, dos jovens. Estímulos às empresas, seria o quê? Uma baixa do IRC ou um estímulo especificamente para a retenção de talento? Eu isso acho que é uma questão muito técnica que eu acho que quem os fiscalistas e essas pessoas saberão talvez a melhor forma de o fazer. Eu, enquanto contribuinte, Uhum. premiaria as empresas que investem nos talentos. E o prémio pode ser uma redução de impostos ou, não vejo outra, assim à partida, não vejo outra solução que seja uma redução do encargo que tenham. Hum, agora eu acho que as empresas têm que ter algum prémio por fazerem esse esforço, porque repare, se a empresa tem que pagar mais para poder ter um talento, se pagar mais, também, se não acontecer nada, também vai pagar mais impostos, que a empresa também os paga. Portanto, para a empresa é um custo ter um talento.
paga-lhe mais e paga mais impostos para ter esse Certo. talento. Eu acho que é nesse jogo da relação entre o que está disponível para oferecer ao jovem e aquilo que lhe é retirado de encargo, Uhum. que tem que se encontrar a solução. Muito bem, muito obrigada por esta conversa. Obrigado eu.